Então, dando início aí à primeira aula de vocês, de eletricidade e magnetismo. Primeira aula de vocês, né? Então, primeiramente, o que é que a gente vai ter nesse curso? Né? Como é eletromagnetismo com eletricidade e magnetismo, é uma mistura. Vocês só tem física 3, no fim das contas, só tem uma disciplina de física, e é essa disciplina. E a ementa de vocês fala de algumas coisas que eu não concordo. Então, eu vou seguir mais ou menos na sequência que o livro aborda, tá? E eu vou começar fazendo uma revisão. Essa revisão, ela envolve aqui a parte de vetores. Depois, ela vai envolver a parte de cálculo vetorial. Cálculo vetorial. Tá? Quando eu falo cálculo vetorial, pessoal, você vai ter aqui uma coisinha chamada gradiente, divergente e rotacional. Vocês devem ter visto isso em cálculo 3, de rotacional, né? Aqui também está inserido a parte de você ter teoremas, que é o teorema de Green, o teorema de Stokes e o teorema de Gauss, né? Teorema de Gauss, Green, Stokes, tipo de coisa. Ou o teorema do divergente, o teorema do rotacional, como você pode escrever, né, também dessa forma, certo? Então, primeiramente, a gente vai fazer uma revisão do que é cálculo vetorial, né, de vetores, cálculo vetorial, e algumas coisas em relação à integral de linha, superfície e volume, certo? Então, aqui ainda em cálculo vetorial, você também vai ter integral de linha, superfície e volume. Tá? Então, essa daqui é a sua primeira parte, que é a parte de revisão. Isso aqui deve dar mais ou menos 3 aulas, mais ou menos isso, dessa parte de revisão. Certo? A primeira aula eu vou dedicar a essa parte de vetores, a segunda aula, a parte de gradiente, divergente e rotacional, é uma revisão, né? Então, a gente vai falar rapidamente sobre o que é aquilo. Suponho que vocês saibam, suponho que isso está fresco na memória, que viram o semestre passado, tá? Depois de fazer isso, a gente vai falar sobre um tema geral, que é eletrostática, eletrostática, acho que é assim que se escreve. Quando você fala de eletrostática, eu estou supondo que a carga ela está em repouso, ou que a carga não está em movimento, que a carga não está acelerada. Se ela está em movimento, ela está em movimento de velocidade constante, ela não está emitindo radiação, tá? Então, a gente vai fazer aqui a primeira brincadeira, que são definições de algumas coisas. Então, a gente vai definir o que é carga, né? Depois a gente vai definir o que é um potencial. Antes do potencial, a gente vai definir ainda o que é força. A gente vai definir o que é campo elétrico, né? Porque vocês sabem que é um campo vetorial, vocês viram o campo vetorial em cálculo. Então, a gente vai definir o que é um campo elétrico, tá? E aqui a gente vai ter também energia elétrica, né? E energia potencial elétrica, tá? Energia potencial elétrica, tá tudo aqui dentro aqui. E, por fim, você vai ter aqui capacitância, certo? Quando eu for falar desses temas, quando terminar esses temas, aí eu vou passar uma sessão, né, de técnicas especiais. Aí, nessa sessão de técnicas especiais, é que entra a equação de Laplace e a equação de Poisson. Aqui vai ter a equação de Laplace e a equação de Poisson, né, de Poisson. Essa parte aqui é a parte mais complicada, certo? Aqui eu vou demorar mais ou menos aqui, para cada um desses temas você tem mais ou menos uma aula, né? Então aqui você tem mais ou menos umas 5, 6 aulas, então faz 8 aulas, né? Ou seja, metade do curso. Aqui eu vou gastar mais ou menos umas 5 aulas também, ou 4 aulas talvez, talvez 4 aulas. E depois disso aqui a gente vai ter a parte de magnetostática. Tá? Isso é uma previsão, tá, pessoal?
Isso é uma previsão. Dependendo do ritmo da disciplina, a gente pode ir mais lento ou pode ir um pouco mais acelerado. Vai depender muito de vocês, né? Se você tiver com dúvidas, você pergunta. Se você quiser que eu vá mais lento, a gente vai fazendo mais devagar e assim por diante. E a parte magnetostática, a gente já definiu as mesmas coisas que a gente definiu em eletrostática, só que no lugar de carga, você vai definir corrente. No lugar de potencial elétrico, você vai definir o potencial vetor, que é o potencial magnético, né? Força, você vai definir força magnética e depois você vai definir força de Lorentz. Campo elétrico, campo magnético, né? Energia magnética, obviamente, e você vai ter resistência e indutância. Então, aqui você tem esses elementos, que é a resistência e o indutor, o resistor e o indutor, tá? E depois de ver isso, a gente vai ver uma parte bem específica, que aqui é a parte mais interessante, que é a parte de circuitos, tá? Depois, então, de ver aqui, você vai ter todo um bocado de coisa aqui, vai ver resistência e vai ver indutância, né? Aí, depois de ver toda essa parte, você vai ter a parte de circuitos. E quando eu falo que você vai ter a parte de circuitos, a gente vai analisar um circuito RC, que tem uma resistência e um capacitor. Depois, um circuito RLC, que tem uma resistência, um capacitor e um indutor. Um circuito LC e RL. Né? Então, você tem esses tipos de circuito aí que a gente pode estudar. Além disso, a gente tem circuitos com mais de uma resistência, um circuito que teria uma resistência equivalente, um circuito que tem mais de uma capacitância, tá? Então, a gente acaba estudando aqui também as leis de Kirchhoff. Acho que é assim que se escreve, Kirchhoff. Tá? Eu duvido muito que a gente consiga, por exemplo, ir além disso. Mas se a gente for além disso, aí entra a eletrodinâmica, que aí na eletrodinâmica a gente vai estudar algumas coisas a mais, né? Que aí nessa parte você teria aqui a parte de campo variável, onde o campo, quando você fala dinâmica, né, o campo realmente não é mais constante o negócio. Né, são as causas do movimento. Então, você teria ali um campo variável, por exemplo, campo elétrico variável, campo magnético variável. Aí você tem a equação de Faraday, você tem as equações de Maxwell, aqui no fim das contas. Aí, depois de estudar cada uma das 4 equações de Maxwell, né, e demonstrar elas da forma integral, da forma diferencial e aplicar, a gente vai ter a segunda parte, que é a parte de ondas eletromagnéticas. Né? Aí, isso daqui, veja, isso daqui é sonho, tá? A ocorrer. Essa parte bem aqui já é a ementa, mais ou menos, de uma disciplina de 4 créditos de eletricidade e magnetismo, ou, na realidade, de eletromagnetismo, porque já tem aqui as técnicas especiais, tá? As técnicas especiais que eu falo é a equação de Laplace, a equação de Poisson e tem, qual é o nome? Metasimagens. Tá? Belezinha, galera? Então, essa é a ementa de vocês, né? Que eu estou planejando, né, obviamente. A ementa que eu estou planejando seguir, né? É um pouco diferente da ementa do curso de vocês, e mesmo assim, essa ementa aí eu acho muito grande, muito extensa, e não chega aos pés da ementa do curso de vocês. Tá? Se ficou alguma dúvida, perguntem. Tá aí os temas aí, qualquer coisa, se vocês quiserem estudar depois, sozinhos, fiquem à vontade. Então, vamos aqui à aula 1. Na aula 1, a gente vai falar, como eu tinha falado para vocês, a gente vai fazer uma revisão de vetores. Né? Alguém sabe dizer por que é importante a gente falar de vetores na física, por exemplo? Representar uma força no espaço. Representar uma força no espaço? Beleza. Uma opção. O que mais? Direção e sentido. A força precisa ter uma direção e sentido, né? Não faz sentido ter uma força e não saber para onde ela vai, né? Para onde ela aponta, para onde ela sai e tal. Então, você precisa definir o que é uma grandeza física, o que você acabou de falar para mim. Você precisa definir se aquela grandeza
ela é uma grandeza vetorial ou se ela é uma grandeza escalar. Quando você fala que ela é uma grandeza vetorial, você está dizendo para mim, ela tem módulo, tem direção e tem sentido, certo? Você só consegue entender ela se você tiver essas três informações, né? Enquanto que a grandeza escalar, ela só tem módulo, certo? Mas o que é vetor? Né? O que é vetor, por exemplo, para a computação? O que é que vetor representa na computação? Uma porrada de coisa uma atrás da outra. Uma porrada de coisas uma atrás da outra, é isso? Então, ele está te dando aí um ordenamento, é isso? Como todos isso, uma porrada de dados na memória, que elas são uma atrás da outra, literalmente ou não. Entendi. Mas aí, a gente tem a definição de vetor. Né? Quando a gente olha para a definição de vetor, né, a gente vai dizer o seguinte, é um ente matemático, né, na física, por exemplo, ou na matemática, né, se define como sendo um ente matemático com módulo de direção e sentido. Pronto, vocês disseram isso. As componentes de vetor têm relação com a dimensão do espaço que você está sendo trabalhado, tá? Como você colocou aí, na computação você tem uma porrada de coisas. Então, você deve ter lá uma matriz, ou uma matriz, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Uma lista. E essa lista, por exemplo, está te dizendo, está dando um conjunto de dados, e quando você olha esse conjunto de dados, né, na memória lá, você tem, por exemplo, algo do tipo 1 por tanto, né? Então, você tem como se fosse uma dimensionalidade, correto? Sim. Então, quando você viu lá a álgebra linear, você estudou vetores lá em álgebra linear, você viu, por exemplo, que um vetor define o tamanho da base daquele espaço. As componentes do vetor, que são L e I, definem o tamanho dessa base. Né? Aí aqui tem outra coisa ainda interessante, que a partir de vetores é possível mostrar um plano no espaço com determinada geometria. Tá? Então, o vetor você consegue descrever como é que é, por exemplo, aquele espaço. Se você tiver três vetores perpendiculares entre si, você está formando um espaço tridimensional, certo? Esse espaço tridimensional aqui, por exemplo, pode ser um cubo, pode ser um paralelepípedo, pode ser uma parede, né? Uma parede ou seja, pode ser coordenadas retangulares, mas ele também pode representar coordenadas esféricas. Como é que você representa coordenadas esféricas? Vocês viram isso? Você tem um raio, né? Aqui você tem uma esfera, por exemplo, você tem um raio. Aí você tem nessa esfera um ângulo que ele gira em torno dá em relação à altura, e ele gira em torno dessa outra parte. Então, você tem um θ e você tem um φ. Acho que é assim que se escreve, né? Aí, esse vetor, ele também tem três dimensões, só que essa dimensão é curvilínea agora, né? O espaço é curvilíneo, certo? É um espaço curvo, né? Que é uma esfera. Se for um cilindro, como é que tu representa o cilindro? Então, se você tiver aqui um cilindro, você tem três vetores perpendiculares que conseguem representar aquele cilindro, né? Você tem aqui um cilindro, você tem que a base é um círculo. Então, esse círculo é formado por um raio e pelo ângulo, né? E ele tem ainda uma altura. Então, no cilindro, você tem um Z, um ângulo, θ, e um raio, ρ. Beleza pura? Todo mundo entende isso até aí? Sim. Sim, a gente viu isso em cálculo, foi? Pô, vocês viram isso aqui em cálculo. Né? Isso aqui é uma representação de vetores que você viu em cálculo, mas obviamente não foi com essa palavra, né? Parametrização. Quando o Diego explicou, ele disse que era um vetor que ia ser ficado lá, fazer uma correspondência entre as dimensões aí. Pronto, se você tiver tá corretíssimo lá o que ele explicou lá, tá? Se você tiver aqui, por exemplo, um espaço bidimensional, você tem um espaço bidimensional, certo? XY aqui, por exemplo. E você coloca um ponto nesse espaço vetorial. Aí você vai representar um vetor, né, que é determinado por esse ponto, né? Pela origem e esse ponto. Aí o vetor vocês têm aqui,
A direção, o sentido está indicado por essa setinha, certo? A direção está dizendo em relação a esse ângulo, qual o ângulo que ele está em relação ao eixo X, ou qual ângulo ele está em relação ao eixo Y. Isso é a direção. Você tem dois eixos aqui, você consegue dizer a tua direção em relação a esses eixos. Ou seja, essa direção vai te dizer, por exemplo, o quanto de altura ele tem, e o quanto de comprimento ele tem. Então, aqui você tem um ponto XY, né? X0, Y0, que são as coordenadas, né? E, além disso, a hipotenusa aqui vai ser o módulo desse vetor. Então, a hipotenusa, que é esse H ali que eu coloquei, é o módulo do vetor. O tamanho da reta, né, esse tamanho, que é a distância da origem até essa distância aqui, é o módulo do vetor. Como é que você calcula a distância entre dois pontos? Vocês lembram disso? No espaço? No espaço não, né? No bidimensional, né? No espaço bidimensional. Como é que calcula a distância entre dois pontos? É a subtração do ponto de chegada, né? E do ponto que você saiu. No caso, Y Então, menos Y0. Y menos Y0, só isso? E mais, né? X mais X menos X0. Tá faltando nada, não, Botelho? Ao quadrado? É, ao quadrado, exatamente. Isso daqui é ao quadrado. Por que que isso aqui ocorre, cara? Lembra? Não. Pitágoras aí ajudando nós. É, Pitágoras, exatamente. A gente tem aqui, por exemplo, se essa distância aqui for A e essa altura for B, certo? Você tem que H ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, correto? Então, H é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Se você olhar, então, quem é A? A é esse ponto menos esse ponto. Esse deslocamento em X. Esse deslocamento em X, então, é X menos X0. Beleza? E quem é o B? É o deslocamento em Y, que é Y menos Y0. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? De boas? Pronto. Então, aqui a gente tem condição de definir agora o seguinte. A gente sabe escrever um vetor. Certo? O vetor vai ser escrito dessa forma, um vetor R, por exemplo. Ele vai ser dado por uma ele é uma representação geométrica, né? Essa representação geométrica é uma seta que parte da origem e chega até aquele ponto, tá? Ele tem um sentido, ele tem um módulo, ele tem direção. O sentido é representado pela seta, se ela está para a direita, se ela está para a esquerda, se ela está no sentido positivo, se está no sentido negativo. Exemplo disso, tá? A direção é em relação a que você está indo, né? A gente sempre leva em consideração, por exemplo, o norte, tá? Então, se eu estou indo para Fortaleza e a Fortaleza fica ao norte, então estou indo para o norte, né? Esse tipo de coisa. Então, ou então fica a tantos graus do norte, eu estou indo a tantos graus do norte. Beleza pura? Dá para entender isso? Tá de boas? Tá. Pronto. Aí a gente tem algumas coisas aqui, algumas condições. Primeira delas, se você tiver um vetor A e um vetor B, tá? Tem um negócio interessante. Obviamente, para esse espaço vetorial, pessoal, tem um canto que a gente não vai ter isso aqui válido. O vetor A mais o vetor B é igual ao vetor B mais o vetor A. Como é que você representa isso geometricamente? Se você tiver aqui o vetor A e aqui o vetor B, vou botar aqui, que é A e aqui é B, lá, vetor B. Quem é A mais B? Quem é o vetor A mais B? Você posicionou o B no final onde da ponta do A. Aí o vetor A mais B é o que sai da origem do A e chega no destino do B. Você concatena os dois caras. Exatamente, eu acho que é mais ou menos aqui. E esse daqui fica aqui, o B, aqui. Aqui é menorzinho, né? Esse daqui é o vetor A. Esse aqui é o vetor A. Esse daqui é o vetor B. Então, você colocou o vetor A, colocou o vetor B. Aí agora tu liga a origem de A com o final de B.
certo? E quando tu ligar aqui a origem de A com o final de B, tu vai ter um vetor C. Esse vetor C, ele é a soma de A mais B. Beleza, pessoal? Filé? Eu só gosto de definir esse A e esse B como A' e B', porque, tipo, ele não é o mesmo vetor, né? Porque ele só é, tipo, correspondente, mas não é... Tipo, você pode considerar que o A e B pode começar do zero, mas esses outros ainda começam do zero, então é, tipo... Isso é uma convenção, né? Tá, Dizer que é A' tá. e B'. Mas eles são iguais, né? São Em modo, iguais. direção e Em sentido. modo, direção e sentido, exatamente. Mas, enfim, é só uma representação que você está falando, né? Essa transformação. E se eu tivesse A menos B, como é que ficaria? Representado geometricamente. Como pode repetir? A Se você menos tiver... B? É. O que é Você que pode acontece com esse menos aqui? O que é que inverter o B, né? Aí você somar A com menos B. você inverte o sentido, É em né? sentido do B. Então, se o B está indo para a direita, agora ele já está indo para a esquerda. Então, ele vem para cá. Aí a soma vai ser isso aqui. Deixa eu fazer um... Colocar isso aqui assim. Então, aqui está o vetor A. Obviamente, a gente está supondo, né, pessoal? Porque o desenho aqui não está perfeito. Aqui está o vetor B, mas na realidade não é o vetor B. Isso aqui é o menos B. O B é original, está indo para lá, né? E aqui tem A menos B. Então, pode dizer que isso aqui é um vetor D, e esse D é igual a A menos B. Beleza, galerinha? Deu para entender isso aí? Até aí, tá de Viu? boas? Tá ok. E se você tiver assim, ó, A mais B mais C, né? Vocês entendem que A mais B mais C, isso aqui é a mesma coisa de ser A mais B mais C? Todo mundo entende Sim. isso? Né? E você pode representar isso geometricamente, só que, enfim, dá um trabalho desgraçado para fazer isso, né? Porque você tem que colocar 3 setas, supor quem é A, quem é B, quem é C, e depois fazer a soma de A mais B mais C. Mas lembrando, se você tiver N vetores, certo? Aqui tem 3 vetores, por exemplo. O vetor A, o vetor B e o vetor C. E toda vez que você trocar o sinal, você muda o sentido, né? Você quer somar A mais B mais C, tu repete um desses vetores, certo? Por exemplo, tu pode repetir aqui o vetor C, tá? Tu tá começando com o vetor C. Aí tu vem aqui, tu coloca o vetor B, por exemplo, tá aqui o vetor B, e depois tu coloca o vetor A, que é mais ou menos isso aqui. Dá para entender isso aqui? Não. Aqui tá o vetor, aqui tá o vetor B, aqui tá o vetor A, tá? Porque é isso que está representando bem aqui, ó. Você pode ter primeiro uma das somas e depois colocar a outra, não tem problema nenhum. A ordem da soma não importa. E a soma dos vetores vai ser dada, então, pela ligação da origem do primeiro com a cabeça do segundo, né? Do último. Cabeça do último. Então, esse aqui é o vetor D, esse D é igual a C mais B mais A, que é a mesma coisa de ser A mais B mais C. Beleza, pessoal? Fácil, né? Você suponha que você tem aqui um vetor R qualquer. Certo?
Eu pergunto a vocês. Vocês observem que esse vetor R, ele pode ser obtido pela soma de dois vetores. Que vetores? Os vetores que estão na direção do eixo X, né? Com o vetor que está na direção do eixo Y. Esse vetor aqui está somente na direção do eixo X, esse daqui está somente na direção do eixo Y. Aqui eu vou chamar de Rx, aqui eu vou chamar de Ry. Como é o vetor, então eu posso dizer que isso aqui tem módulo Rx e está na direção do vetor x, que é I. Ou, tem gente que gosta de escrever que aqui seria Rx na direção de x, tá? E aqui estaria na direção J, ou você teria Ry na direção Y. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entende isso aqui que foi feito? Até aqui? Sim, entendi. Então, o vetor R, ele é igual a Rx na direção de x, mais a Ry na direção de y, tá? Ou Rx na direção de i, mais Ry na direção de j. Então, esse é o vetor R. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu escrevo, então, quem é esse Rx? Se esse cara tiver um ângulo aqui, ó, um ângulo θ, com o eixo x, né, quem é o cosseno de θ? E aí, galera? Em termos de quê? Em termos do RX, é? Ah, RX sobre módulo de R, né? Rx é o módulo de R. Então, daqui você tira que Rx é igual ao módulo de R, eu vou dizer cosseno de θ, eu vou dizer, então, que Rx é igual a só R, né, que é o módulo dele, cosseno θ. Beleza pura? E Ry, eu posso dizer, então, que é R seno θ. Vocês viram isso em coordenadas polares, né? Quando você pegou um vetor e foi transformar em coordenadas polares, você viu isso? Tá? Então, você tem que as componentes do vetor, você define dessa forma, tá? Um vetor agora, você tem um vetor A, por exemplo, você pode escrever ele como sendo AX na direção de I, mais AY na direção de J. Um vetor B, tu pode escrever ele como sendo BX na direção de I, mais BY na direção de J. E quem é o vetor A mais B? O vetor A mais B é AX mais BX. Você soma somente as componentes que estão nas mesmas direções. Na direção I, mais a AY, BY, na direção J. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não, acho que não. Ninguém falou nada, né? No chat. Ninguém falou nada. Quem é o módulo do vetor A? Alguém sabe? Aquela fórmula lá, raiz de RX quadrado mais RA quadrado, né? Ah, AX quadrado mais AY quadrado. Né, que seria o módulo de R, né? R é igual a raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Tá? Bom, pessoal, isso aqui tá chato para vocês. Se tiver achado, a gente pula e passa para o próximo tópico, né? Eu acho que isso aqui vocês já viram, né? Sabe tudo isso aqui já. Mas vai ser necessário para o curso, queira ou não. Então, a próxima parte que a gente vai ter que definir é definir o soma e subtração de dois vetores. Agora a gente vai definir produto de dois vetores. Aí quando você pega produto, existe dois tipos de produto, que é o produto escalar e o produto vetorial, tá? Entre dois vetores. O produto escalar, ele gera um escalar. Ele tem como resultado um escalar. Então, A escalar B, o resultado é um C qualquer, só que esse cara é um escalar, é um número. Tá? E já o produto vetorial gera um vetor. A, vetor B, vai gerar um vetor C. Tá? Aí vamos lá, primeira coisa. Qual o significado do produto escalar? Vocês viram lá em álgebra linear, quando você tinha um produto interno, que também é chamado produto escalar, né? O produto interno era uma projeção de A sobre B. Não sei se vocês lembram disso, mas vocês estudaram isso em álgebra, essa tal de projeção. Tá? Aí você vai lá, você vai escrever aqui. Quem é o vetor A? O vetor A é AX
na direção de I, mais AY na direção de J. Quem é o vetor B? O vetor B é igual a BX na direção de I, mais BY na direção de J. Quem é A escalar B? A escalar B, você vem aqui e coloca AX na direção de I, mais AY na direção de J. E escalar vetor B, BX na direção de I, BY na direção de J. Tá? Quem é o produto escalar? Aí aqui vai ficar AX, BX, I escalar I, mais AX, BY, I escalar J, mais AY, BX, J escalar I, mais AY, BY, J escalar J. Pessoal, até aqui tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Aí vamos lá, de novo. De novo, I escalar I, você está pegando a projeção de I sobre I, tá? Então, repara que I é paralelo a I. Então, quando você faz essa projeção, como isso aqui é um vetor unitário, né, I vezes I é I ao quadrado, isso aqui é um vetor unitário, isso aqui é 1. Enquanto que I, vetor escalar J, eles são perpendiculares entre si. Como eles são perpendiculares entre si, é zero. Logo, essa parte dá zero, e essa parte dá zero. E isso daqui fica 1, e isso daqui fica 1. Assim, fica somente AX, BX, mais AY, BY. Beleza pura, pessoal? Dá para entender isso? Tá de boas? Uma dúvida. Esse valor que você encontra no produto escalar, né? Ele é o módulo da projeção, do A sobre o B? Ou do B sobre B? É do A sobre B. É igual, né? A sobre B e B sobre A? Já que o módulo é o mesmo, né? O produto? São iguais. O produto escalar, quando você pega em números reais, né? Se você tiver construído os vetores no espaço real, sim, é comutativo, certo? Mas quando você pega o espaço complexo, não é contínuo, não é comutativo, certo? Ou seja, que A escalar B é diferente de B escalar A quando você está nos complexos. Agora, se você tiver pegar nos reais, A escalar B é igual a B escalar A. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então, uma outra coisa em relação a essa projeção, né? A gente pode desenhar aqui uma figura qualquer, né? Um plano cartesiano aqui X, aqui Y, certo? Aí eu vou botar alguns vetores aqui, os dois vetores, o vetor A está aqui o vetor B, tá? Ou daqui o vetor A e esse dali é o vetor B, não importa muito, certo? Dá toda a mesma história. Tá aqui o vetor A, tá aqui o vetor B, e eu quero calcular o produto escalar entre eles, certo? Quando eu calculo o produto escalar, veja que o B, ele só tem uma componente, que é o B de X. Porque ele não tem componente em Y, tá vendo? Ele não tem componente em Y, ele só tem componente em X. B de X e Y. Só que esse B de X é o próprio módulo do próprio vetor. Então, isso aqui, eu posso dizer que B é igual a B na direção de X. Todo mundo entende isso? Todo mundo está entendendo isso? Já que cancelou o B em Y, porque ele ele era igual a zero. Então, Isso. E quem é o vetor A? O vetor A você pode escrever, então, como sendo AX na direção de I, mais AY na direção de J. Né? Quando você faz o produto escalar aqui, nesse caso, esse caso aqui, depois a gente generaliza, tá? Nesse caso específico, você vai ter, então, isso vezes isso. Agora, repara que ele só tem a direção de I. Direção de J é zero. Quando você tem que a direção de J é zero, só te preocupa, então, com a direção de I. Então, o produto escalar entre dois caras vai ser o quê? AX, vetor
o módulo de B, correto? Todo mundo concorda com isso? Ó, porque I escalar J é 0. I escalar I é 1. Então vai ficar AXB. Beleza? Beleza, puro? Pessoal? Aí o I não seria não estaria ao quadrado, não? A direção I? É porque o vetor Ou eles se unitário anulam? é um vetor unitário. I escalar I dá I ao quadrado, sim. Só que, como é um vetor unitário, I ao quadrado é um módulo de I. Como o módulo é unitário, então é 1, entendeu? Dá um. Entendi. Entendeu, né? Pronto. Quem é AX? Quem é AX, pessoal? É o cosseno vezes o módulo de A, né? Cosseno de Cosseno. θ. A cosseno θ, correto? É. Nesse caso aqui, o θ é o ângulo entre A e B, não é? É. Então, A escalar B, isso aqui na realidade é o módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre A e B. Beleza pura? Beleza. Aí, Pronto. Ah, Tá mais cara, claro. mas dá pra ver, tipo, por causa do cosseno, né? Dá pra ver algumas informações, né? Tipo, se for zero, se for... isso, se o cosseno ele vai ser, o produto escalar ele vai ser nulo quando o quê? Quando o cosseno é zero. Quando é que o cosseno é zero? Quando o ângulo é 90 graus, não é? É. Então, se o ângulo aqui entre esses vetores for 90 graus, significa dizer que esses dois vetores são o quê? Perpendiculares. Perpendiculares. Então, se A é perpendicular a B, né? Ou seja, o ângulo entre eles é igual a 90 graus. Simples, né? Então, se você encontrar aqui o cosseno, o produto escalar é nulo, quando o produto escalar é nulo, entre dois vetores é nulo, significa dizer que A é perpendicular a B. Tá? Aí, como é que você faz para encontrar o ângulo de alguns vetores, né? Você pode construir uma reta, por exemplo, e descrever aquela reta por um vetor, né? Então, qual é o ângulo entre duas retas? Como é que você determina? Você escreve aquela reta para um vetor, você escreve a outra reta para um vetor e calcula o ângulo entre as duas retas, né, a partir dessa forma. Acabou-se. Então, toda a geometria analítica, né, você tem condição de escrever a partir a partir de vetores. Você tem como escrever, descrever e calcular a partir de vetores. Belezinha, pessoal? Tranquilo até aí? O vetor foi a melhor coisa que inventaram, viu, na geometria. Foi. Só tenho duas dúvidas. Diga, meu filho, quais são? Primeiro, por que você acha que eu vou explicar I vezes J dá zero? Certo. Primeira. E a segunda, eu queria saber só quanto aquele cosseno lá, se é generalizado, ou é só naquele caso ali. Generalizado, tá? Respondendo a segunda, ele é generalizado. Aquele caso ali foi só para demonstrar que isso ocorre, certo? Mas você pode encontrar ele de forma generalizada. Porque ele aqui, ele não está levando em consideração em relação ao eixo X, mas sim em relação ao vetor B. Então, essa fórmula aqui, ela é genérica, tá bom? Aí, por que que I e J, produto de I com J, é igual a zero? Primeira coisa, o I é um vetor unitário que está na direção de X. Então, ele tem módulo 1 e ele está na direção de X. J é um vetor unitário que está na direção de Y. Tá? Ele tem módulo 1 também. Significa dizer que I ao quadrado é igual a 1, que J ao quadrado é igual a 1. Tá? Então, o I está na direção de X. O I está vindo para cá, nessa direção. O J está na direção de Y, está vindo para cá. I é perpendicular a J. Certo? I é perpendicular a J. Quando você olha que o produto escalar é uma projeção, como é que você vai projetar algo que são perpendiculares? Não tem projeção. Entendeu? Aqui, por Tem dia que exemplo... multiplica com zero. Hã? Tem dia que acaba multiplicando com zero, né, dos dois lados. Ó, aqui, por exemplo, tá vendo que o A tá caindo aqui desse lado aqui, ó?
Essa parte aqui todinha aqui, quem é? Não é o AX? É. Não é só ele que influencia no produto escalar, ó? Então, você está projetando, tá vendo? Ó? É a quantidade de A que tem sobre o B. Entendeu? Entendi sim. Pronto. Então, é por isso que I escalar I é igual a 0 e J escalar J é igual a 1, né? I escalar I é igual a 1, e J escalar J é igual a 1, e I escalar J é igual a 0. Tá? Eu acho que eu não sei se eu confundi aí a cabeça de vocês, mas enfim. Essa é a ideia. Aí tem mais outra coisa que eu quero escrever para vocês, é a projeção de um vetor sobre ele mesmo. Obviamente, ele ao quadrado, né? Então, A escalar A. Isso aqui é o módulo de A vezes o módulo de A cosseno de 0. Porque o ângulo entre A e A é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar... Posso dizer que A escalar A, isso aqui, na realidade, é A ao quadrado. Ou seja, é o módulo ao quadrado de A. Tudo bem até aí? Todo mundo entende isso? Sim. Aí, agora eu vou fazer o seguinte, então. Vou dizer que C é um vetor, e esse C é A mais B. Beleza pura? C é escrito como se fosse A mais B. Aí, eu vou calcular agora quem é C escalar C. Obviamente, isso aqui dá C ao quadrado, não é? E isso daqui eu posso dizer, então, que é A mais B escalar A mais B. Não posso fazer até aí? Todo mundo entendeu até aqui? Tá de boas? Ó, C é A mais B. C é A mais B. Então, ficou A mais B escalar A mais B. Então, e C vezes C, C ao quadrado. Logo, C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais A escalar B mais B escalar A mais B escalar B, que é B ao quadrado. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro para vocês até aí, pessoal? Claro. Sim. Tô entendendo, tô entendendo. Então, isso aqui eu posso dizer, reorganizando, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, mais duas vezes A, B, cosseno do ângulo entre A e B. Concordam comigo? Esse cara é A, B, cosseno de θ. Esse cara é A, B, cosseno de θ, não é? Então, ficou duas vezes A, B, cosseno de θ. Logo, você tira que C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes A vezes B, cosseno de θ. É o cosseno dos dois vetores, A e B. Tá? Alguém lembra o que é que representa essa equação? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos. O que é que significa dizer isso? Que se você tiver um triângulo, né? Se você tiver um triângulo, esse triângulo tem lado C, não necessariamente um triângulo retângulo, né? Esse outro tem lado A, esse outro tem lado B, por exemplo. Ou você pode traçar isso aqui como sendo os vetores, né? E você pode fazer aqui, se esses vetores são construídos dessa forma, aqui tem uma subtração, né? Aí fica estranho. Melhor botar assim. Deixa eu ver aqui. Melhor botar assim. Aqui está o vetor B, aqui está o vetor C, aqui tá o vetor A. Então, a gente pode pegar daqui para cá, colocar aqui o vetor A, daqui para cá, colocar o vetor B, daqui para cá, colocar o vetor C. Desse jeito aqui, você teria uma soma, né? A mais B é igual a C. Todo mundo entende isso? Que A mais B é igual a C? Você pode mostrar como chegou nisso aí de novo? Que eu Isso aqui. não Só eu peguei um triângulo qualquer, certo? Peguei um triângulo qualquer. Não, mas Ah.
Na Ah? dedução, para chegar na dedução, para chegar nesse C igual a raiz. Ah, dedução, isso aqui. É rapidinho, só para eu verificar uma coisa. Tá, aqui. Ah, sim, entendi. Ó. Valeu. Aí eu vou traçar aqui, ó, o vetor A, tá aqui o vetor A, tá aqui o vetor B, certo? Tá aqui o vetor C. O vetor A tá aqui, ó, aqui o vetor A, aqui o vetor B, aqui tá o vetor C. O vetor C é a soma de A mais B, certo? Soma de dois vetores. Aí eu vejo o seguinte, se você olhar aqui, se você souber o módulo de A, o módulo de B, você tem como descobrir quem é o módulo de C, sabendo o ângulo entre A e B. Você só precisa descobrir qual é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo θ aqui, que é o ângulo entre A e B. Beleza pura? Isso é porque serve a lei dos cossenos. Se esse cosseno aqui, por exemplo, se o ângulo for 90 graus, se θ for igual a 90 graus, isso aqui dá zero. Aí C vai ser simplesmente A ao quadrado mais B ao quadrado. E A e B são perpendiculares. Aí você teria uma figura desse tipo, né? O A está para cá, o B está para cá. E o C está aqui. O C não é hipotenusa? Né? Então, C, aqui A, B, C. C não é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado? Nesse caso. E o que é que tem aqui, se o ângulo for zero? C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso? Tá de boas? De boa, professor. Pronto. E agora a gente tem a outra parte aqui, que é o produto vetorial. Eu não sei que horas são, hein? Deixa eu ver aqui. 5 horas. Bom, pessoal, acho que essa parte aqui do produto vetorial eu vou deixar para a próxima aula, para amanhã, porque como tem um pouquinho mais de coisa, não vai dar tempo da gente passar ela não, tá? E terminar no horário certo. Vou sair aqui. Vou interromper aqui a gravação.